sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman 0800 591 2223. Hoje com Antônio Lupi. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Entrando no ar, a partir de agora, mais uma edição do Arena CBN. Edição de número, Fábio Scheibe? 767. Isso, 767, a edição do Arena, que a partir de agora vem com muitas informações do esporte. Vamos falar bastante sobre mais uma derrota do Guarani, que agora conta os minutos, né, na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda tem chance matemática, mas emocionalmente, na minha opinião, já foi. Vamos também falar da seleção brasileira, que hoje enfrenta o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas, jogo que acontece no Chile. E também vamos falar de outros assuntos aqui no Arena. Tudo bem, Scheibe? Boa tarde. Fala, Lupi. Boa tarde, ouvinte CBN. Hoje tem seleção brasileira. Tem estreia, né? Estreante já com a camisa de titular da seleção brasileira. E a esperança de gols para o Brasil. Mais do que os 3 pontos hoje, uma boa atuação que há muito tempo não vem. Nem sei se o Dorival teve alguma boa atuação, né? Tudo bem, Cabelo? Boa tarde. Por que você fez sinal com a cabeça quando eu disse que o Guarani apenas conta os últimos minutos na Série B? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Fábio Scheibe, Eliel de Almeida, onde estiver. O Eliel tá sumido ainda. E toda a nossa audiência. Só antes, informação, são 4h07 da tarde. Desde ontem o Eliel não aparece aqui na emissora depois da festa do aniversário. A gente começa a ficar um pouco mais preocupado em relação a ontem, mas a informação é que não tem informação. Não tem informação. Não tem informação. Então se você viu o Eliel, aquele rapaz cheinho que fica aqui do nosso lado, barbinha, cabelo topetinho, meio bochechudo, bochechudo. Manda mensagem pra gente aqui pra saber qual o paradeiro de Eliel Almeida. Mas, respondendo a sua pergunta, eu ainda vou... Eu sei que tá muito difícil, a gente vai falar bastante do Guarani, mas eu não joguei a toalha ainda, até porque a matemática permite. E para lembrar também que tem eliminatórias ao redor do mundo. Logo, logo trarei os jogos. Sim. Vários jogos, é interessante. Só um interessante, pra animar a tarde. Ilhas Salomão e Ilhas Fiji. Boa! E interessante também é o sarcófago. Que sempre tão interessante quanto esse jogo. Não, é bem mais interessante. Tá vendo como eu te peguei? Te peguei, tá vendo? O jogo de hoje é bem mais interessante que Ilhas... Aliás, é um jogo que trará emoções. Tenho certeza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem, Carlota? Tudo tranquilo, meu caro Antônio Lupe. Boa tarde a você. Boa tarde, ouvinte CBN. Vamos lá, quintou. Muita seleção brasileira. Guarani dando muita dor de cabeça para nós e principalmente para o torcedor. E a Macaca aí se preparando para o desafio do próximo sábado. 4h09. E aí, na casinha? Os caras estavam falando da tua narração aqui do terceiro gol do Botafogo ontem, que foi assim... lamentável pela forma com que aconteceu. Você retratou bem o sentimento do torcedor do Guarani. Foi o Cabelo que falou. Eu estava escutando a CBN. O terceiro gol, você foi enfático. Você foi. O Guarani, ele se recusa a ganhar. Exatamente. Boa tarde a todos. Eu vim aqui falar com você, Antônio Lupe. Aí o Nilson falou, senta lá. Tá bom, obedeci, né? O pastor falou, amém. Não, amém, sim. Mas é muito triste o que tá acontecendo com o Guarani. Vem de Portugal. Eu até falava com o Carlão, né? Foi uma narração espontânea no sentido de a gente perdeu as palavras ali, né? Era difícil retratar fielmente ao torcedor com palavras o que estava acontecendo com o Guarani. Então o silêncio foi a melhor resposta e depois um desabafo de quem acompanha, né? O Guarani aí profissionalmente há pelo menos 13 anos. Que o Guarani se recusa a vencer e a complicada Série C parece uma realidade. A gente viveu isso de muito perto recentemente. Voltar à Série C é caótico para todos nós. E o jogo tem uma característica também, que foi uma montanha-russa de emoções. Foi do êxtase à angústia, né? Porque quando o Guarani sai na frente, o Botafogo, mas logo o Guarani faz 2-1, poxa... É hoje que vai... O que assusta é a maneira como o Guarani toma os gols, né? O próprio primeiro gol, que foi um gol assim, digamos, normal, né, de se tomar,
Mas uma desorganização defensiva, né? Quando 2, 3 jogadores eles vão em um só, né? Que o Vitor Andrade, no caso, o Vitor ele consegue sair desta marcação quase que triplicada. Pois é. Faz a finalização, Pegoraro ainda faz a defesa e no rebote o Alexandro completa para a rede. E agora os dois últimos gols, né? O segundo e o terceiro, aquilo foi coisa bizonha. Bizonho. Cara, para você ter uma ideia, eu fiquei mais revoltado com o pênalti do Marcelinho do que propriamente a falha do Pegoraro. Porque o do Marcelinho parece que é aquela coisa assim... eu vou fazer, sabe? Eu não sei. Foi muito... Eu achei muito bizarro. Muito bizarro. Assim, fora da casinha nervoso total. Não sei, cara. É muito... Não existe cometer um pênalti desse. Não existe. O próprio, até no troca de passe, eu falei isso no CBN Sport. Cheguei em casa ontem assistindo vôlei e tal e fui pro troca de passe. E o cara, quando é ex-jogador e se assusta com o lance, você fica mais assim, mais estarrecido. Você fica assustado também. Porque o nosso glorioso parceiro Felipe Diniz mostrando os lances do Guarani ontem, e aí no lance do pênalti o Alex, ex-Primavera, ex-Guarani, Internacional, Corinthians, ele falou, nossa, mas que desnecessário. Aí eu falei, pronto, tô isento, né? Descabido no mínimo, pelo né? amor de Deus. Aliás, uma noite trevosa. Trevosa. Porque o vôlei de Campinas também. Nossa, é verdade. Esporte de Campinas jogou muito mal, hein? Eu fiquei assustado, hein? Eu fiquei assustado. Enfim, mas são as pautas, os assuntos do dia. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos com 2 enquetes. Uma vai pro torcedor do Guarani. Pode ficar à vontade. Se você quiser. Mas assim, críticas educadas, sem palavrão, sem violência ofensas. verbal. Mas pode mandar, só pra gente ter um termômetro aqui, se você acredita ou não. Eu vou fazer essa pergunta aqui pra todos, menos pro Cabelo, porque ele vem com esse negócio de matemática aí. Ué, mas eu tô errado? Não, errado não tá, mas... É que o Lupe é negacionista. E eu vou perguntar também a respeito do jogo do Brasil e do Chile, hein? Boa. Quem leva? Brasil ou Chile? 19-9186-9070. Vou falar bem devagarinho para você anotar. 19-9186-9070. Pode mandar mensagem de áudio, pode mandar mensagem de texto, porque vou colocar o maior número de participações no ar. Conto com sua presença, ouvinte do Arena CBN. Aliás, Cabelo, deixa eu mandar um abraço pra galera. Hoje, vamos lá, hoje é dia 12 de... Não, hoje é dia 10. Dia 12 é sábado. Já sabe que é feriado. Né? Feriado. Dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças também, né? Vamos lá, dia 10 de outubro, Cabelo, mandar um grande abraço. Eu vou falar cidades aqui, você fala o time de cada cidade, hein? Hoje é aniversário da cidade de Cerqueira César, em São Paulo. Time de... Não. Aniversário da cidade de São Borja e dia do padroeiro São Francisco de Borja. São Borja que já teve na primeira divisão gaúcha. São Borja. Né? Aniversário da cidade de Arapongas, no Paraná. Arapongas, tá na terceirona. Arapongão é o estádio lá, hein? Jogando com Cambé, Portuguesa Londrinense e outros baluartes da terceira. Hoje também é aniversário da cidade de Laranjal Paulista. Terra da Laranjalense. Terra de Heitor, lateral da Heitor! Menino lindo. Ex-Flamengo, né? Ex-Flamengo e Seleção Brasileira de novo. O aniversário da cidade de Campo Mourão, no Paraná. Campo Mourão também. Time, Campo Mourão. Qual o time de Campo Mourão? Campo Mourão. Boa. E hoje também é aniversário da cidade de João Alfredo, lá em Pernambuco. Esse eu vou ficar devendo. O João Alfredo, esse não logrou êxito. E no dia 10 de outubro, a Ponte Preta entrou em campo. A Ponte entrou em campo. E enfrentou um time muito difícil. É um time melindroso, é um time às vezes perverso. Que vira e mexe, traz emoções. A torcida ponte pretana. Que time você é esse, Carlão? Rapaz. A hora que eu falar, tem gente que desaba. Então vamos fazer o seguinte, a única dica, menos o Júlio, o Júlio não vai poder, Náutico é um time que traz emoções. O Júlio não vai poder participar hoje do sarcófago, porque a música que foi lançada é essa daqui, ó. Desencana, facilita, deixa ele eu tenho que fazer justiça, escolhido por Antônio Lupe. Hoje foi... Tem dia que a inspiração não vem. Sim. Aí eu falei, Lupe, me ajuda aí, produção, como diria o outro. Tá aqui do nosso lado. Thiago André Barbosa, que estava no show ontem de Bruno Mars. E tinha o Bruno Marques lá em Ribeirão Preto, né? Tinha o Bruno Marques, atacante do Botafogo.
Boa. Ó, então essa música, ela foi lançada no mesmo ano do sarcófago. Para de pesquisar, Fábio Chaves. Que... Aqui, ladrão. O Fábio Chaib, ele fica dando golpe. É o Eliel, é o substituto do Eliel aqui no programa. Depois reclama que o Brasil não vai pra frente, tá difícil. Eu tava vendo o jogo da Itália aqui, Itália e Bélgica, jogão 2-0 pra Azurra, viu? Liga das Nações também. Bom, então é isso. Depois você vai dar um giro aqui na rodada? Vamos dar um Posso dar giro. só mais um Mais uma. Jordânia e Coreia do Sul. Opa, quanto? Que hora que é esse jogo? Coreia do Sul já foi Pô, semifinalista foi, de hein? Copa, hein? Hã? Preciso pegar o resultado. Já foi o jogo? Então tá bom. O William Cabelo traz o jogo que já aconteceu e ele não sabe o resultado. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui com a Arena pra falar dessa derrota e a situação do Bugre e também seleção brasileira que hoje encara o Chile. Tá em crise, amigo! Chama o Chile! 4-16. Arena CBN. Oferecimento Monkeymac, locação de caminhões Monkey e guindastes, monkeymac.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman, 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. São 4 horas e 18 minutos. Eliel diria que a música do sarcófago é da banda Atitude 67, já que é pagode, né, Lu? Deus? Nesse Não, patamar para. aí. Não, para. Que é Atitude 67? Atitude 67 é um estilo de música. Respeito Os componentes da banda, mas eles não estão enquadrados a nenhum estilo musical. Não é samba, não é Calma, pagode. não precisa arrebentar também, até porque o assessor deles é ouvinte da CBN. Um grande abraço pra ele. É mesmo? É. Amigo da nossa amiga Tainá, inclusive. Então tá bom. Boa tarde, galera do Arena. Sou o Gordão do Adelaide de Hortolândia. Manda um abraço pra todos os APS, veterano de Joaquim Egídio. O Guarani caiu ontem, já era. É, mas, ó, primeiro São aqui, hein? opiniões, Primeiro já mandou aqui, ó. Nelson Vitorelli. Então, tem jogo que o time parece não ter força pra ganhar, mas sempre parece que o time faz força pra perder. Verdade. Nada tira da minha cabeça que não é proposital. Muito triste. Nelson Vitorelli Júnior. Não, eu sou contra, enfim, respeito, mas teoria aí da eu acho que se conspiração? enquadra mais em teorias conspiratórias do que qualquer coisa. O Alan disse uma coisa ontem, das poucas que eu concordo com ele, é que o futebol é um esporte em que o erro te expõe muito, uma fase te expõe muito. Como jogador, muitas vezes, ele tem essa questão do ego, né, de trabalhar a imagem. O jogador, pra ele não tá pensando na instituição, no quão gloriosa é a camisa do Guarani. Ele tá pensando na própria autoimagem. Então, ele não quer ser rebaixado. Ô, Júlio, você tocou num assunto, eu acho que eu vou falar do Guarani porque é o caso, mas isso é geral. Se aplica... Você perguntar pro jogador do Flamengo, ele também não sabe a história do Flamengo, mas no caso do Guarani, você perguntar aí pra qualquer jogador, o cara não sabe. E talvez, será que ele tem obrigação de saber? A partir do momento, eu acho que ele defende o manto da entidade, eu acho que um pouco da história daquele clube ele precisa saber.
Mas o jogador, ele pensa exclusivo. O futebol hoje, infelizmente, eu digo isso, ele virou profissional. O cara não quer saber, porque eu vou lutar, eu vou dar o carrinho pra salvar o Guarani. Não, ele vai dar o carrinho, ele vai brigar pra conseguir ou uma renovação com o Guarani ou pra ir pra um lugar melhor. O jogador não pensa mais, é o único campeão brasileiro, ele não pode se rebaixar. Essas coisas não pegam mais. Essas coisas não pegam. Eu escutei torcedores bugrinos, nós conhecemos, da casa, sem citar nomes, desconfiando. Eu não trabalho com isso. Eu não acredito. Até que me provem, eu não acredito. Eu acredito em infelicidade, em ruindade, em deficiência mental, técnica, psicológico no ralo, nessas coisas. Eu não posso acreditar que o jogador... Agora é engraçado, né? Usou de má fé, senão... Nós vínhamos debatendo um caso Pegorari, né? O que é o futebol, ele apresenta cada cardápio, né? Porque o Pegorari, ele foi assunto nos debates, acho que em todas as emissoras, nas resenhas, nos botequins e tal, porque é o famoso falastrão, né? E eu, sinceramente, o Júlio aqui acho que também compartilha da mesma opinião. Eu não gosto desta característica do Pegorari. Eu acho que se você tem que resolver algum problema, você resolve no vestiário. Aí resolve, pode resolver. Agora, você pegar o microfone da CBN, das co-irmãs, externando que o atacante é isso, que o atacante é aquilo. E aí ontem o futebol foi lá e a bola pune, né? Pregou um castigo no Pegorari. A bola pune. Foi de uma maneira doída, dolorosa pro torcedor, mas a bola puniu. Justamente no dia que o Caio Dantas marcou 2 gols, né? Voltou a marcar gols depois de 8 partidas. É o artilheiro da competição. É um roteiro de filme, por mais paradoxal que possa parecer, na Guarani na lanterna da competição, o Caio Dantas artilheiro da competição, 11 gols, né? E justamente isso, marcou 2 gols e no último lance, lógico, foi uma falha sem culpa do Pegorari, né? Não foi uma coisa planejada, mas aconteceu essa derrota do Guarani, né? Tá, e agora a gente vai para um outro assunto. Entendo aquele argumento que o Cabelo sempre usa da matemática e você tá certo. Matematicamente, o Guarani tem chances de permanecer. Matematicamente. Só que aqui nessa bancada, vocês conhecem bem futebol. Vocês já passaram por experiências parecidas e que culminaram com aquilo que vocês esperavam. Sim. Não vou nem citar aqui o que vai acontecer lá no final. Mas enfim. Pegando como exemplo o jogo de ontem, a história do jogo, a história completa, que tem um início, tem um meio e tem um fim trágico para o Guarani. Restam 8 jogos. O Guarani tem 9 pontos para tirar de diferença para o primeiro time da zona do rebaixamento, que hoje é a Chapecoense. São 9 jogos. 9 vezes 3 são 27. Confere? Certo. 27 pontos. O Guarani desses 27 precisa somar 9 para sair da zona do rebaixamento e torcer contra os outros times. Sim. Então torcer vamos ser contra os sinceros. os próximos 4. Exatamente. Então, na verdade, são 8 jogos, né, Lupi? 24 pontos. São 8, é verdade, são 8 jogos. Estava contando com o jogo de ontem. Sim. São 8 pontos, 24 pontos. Obrigado, Chaibe. Então, de 24, o Guarani tem que tirar 9 para sair da zona de rebaixamento. O cenário hoje, dia 10/10, às 4h24 da tarde. Eu começo com Carlão de Freitas. O Guarani vai escapar do rebaixamento? Esquece a matemática. Sim. Pelo cenário de ontem, pelo que tem apresentado em 2024, pelos jogadores, eu acho muito difícil. Eu acho que não escapa. Pode acontecer o contrário, como já aconteceu. Aconteceu em pouquíssimas vezes, tanto é que a gente lembra, pelo menos em Série A, né? O Júlio viu a situação do ABC em outros tempos e tal, mas o que me vem à cabeça é o Fluminense. A única vez. Eu não lembro dos episódios de Série B. Então eu acho muito pouco provável, pelo que aconteceu ontem, pela tabela, né, pelo desempenho dos jogadores, pelo descrédito da torcida. Eu acho que ontem foi assim o roteiro perfeito, infelizmente, de rebaixamento. Nascimento. Só vamos lembrar, né? Tem essa diferença de 9 pontos. Para o Guarani hoje escapar sem depender de ninguém, ele precisa de 7 vitórias em 8 jogos. Ou 6 vitórias em 8 jogos, que ele iria a 43. Hoje, pelo corte, talvez 43 seja o suficiente. Em nenhum desses cenários, eu vejo o Guarani chegando a 6 ou 7 vitórias. Então, inclusive, hoje foi a minha análise no GE. Globo. O Guarani abriu contagem regressiva para jogar a Série C. É uma frase forte, triste, mas é o que o time apresentou. O time tem 6 vitórias em 30 jogos. Ele precisa de 6 agora em 8.
Nada me leva a crer que o Guarani vai conseguir isso. Infelizmente, inclusive, desculpa até, Lupe, o Guarani tem dificuldade de sair da última posição, tá? Porque são 5 diferenças pro vice-lanterna. São 23 rodadas como último colocado. Não, a minha opinião é a mesma. Eu mantenho aquilo que eu vinha falando nesse microfone. Enquanto o Guarani tiver matemática, eu não jogo a toalha. Pode me criticar, tô nem aí. Mas enquanto houver matemática, a hora que não dá, porque o futebol é o imponderável, de repente ganha do CRB agora, aí já tem o derby, vai motivado. Então eu sustento aquilo que eu vi. Não, mas eu acho que aqui por exemplo, ninguém falou que o Guarani vai cair. A gente sabe que a matemática ela é permitida e ela tem que ser usada. Sim, eu tô com você. Ela precisa ser usada. A gente não está descartando a matemática, tanto A é gente que está falando de um roteiro de rebaixamento. Isso. E hoje o Júlio disse algo interessante. Por exemplo, se o Guarani conseguir escapar, cara, vai ser sensacional. Falaram tal, mas eu tenho certeza que o mais fanático dos escapar, eles vão pegar a gravação de todos os vídeos aqui. Demais. Tem que pegar. Não tem problema. Mas eu acho o mais fanático dos bugrinos hoje, ele sabe que a situação é complicada agora, que a matemática permite. E outra coisa, aí já fazendo um contraponto, se por acaso confirmar o rebaixamento do Guarani, torcedor, lógico, apaixonado, ele, né? Mas um pouco de racionalidade. O Guarani já era para ter rebaixado no Paulista. Sim. Então, se isso é o retrato do ano terrível uma tragédia que foi anunciada. feito. Né? Então, e uma coisa que não entra na cabeça, né? É assim, depois de um 2023, aquele flerte com o acesso, eu acho que aquela situação poderia ser mantida, né? Pelo menos com relação a contratações, todo o planejamento para fazer uma Série B, aí sim, se planejar para subir. Mas o Guarani não fez isso, né? Muito pelo contrário, montou um time terrivelmente mais fraco. Tinha uma perspectiva positiva da temporada do Guarani, e aí que não se confirmou, pelo contrário. As reposições foram terrivelmente analisadas, né? Porque jogadores fracos, jogadores abaixo. Tudo errado, cara. É um combo. Vocês estão dizendo que a matemática permite o Guarani sonhar, né? Seriam 6 vitórias em 8 jogos atualmente, então a gente tem que ver o outro lado também. A matemática é factual, né? É fato. O Guarani atualmente tem 27% de aproveitamento, é o lanterna da competição. Para conseguir escapar, ele teria que fazer mais que 60%. Sabe quem tem 60% neste momento? Novo Horizontino, que é o líder. Eu não consigo ver o Guarani vencendo 6 partidas. No total do ano foram 8 jogos vencidos pelo Guarani, juntando Paulista e Brasileiro. Eu não consigo ver essa arrancada do Guarani ganhando 6 partidas em 8 jogos. Infelizmente, o Guarani já foi. Né? O ouvinte pergunta aqui se o Scheibe está bem, porque ele está no banheiro. Não. Tá no banheiro, Scheibe? Não, porque banheiro. Estou aqui no escritório. Parece um pouco, mas... Parece um pouco. Não eco, né? E outra coisa, né? A gente sempre está falando do cenário, da situação... Quando porque as lideranças do Guarani, eu acho o Caio Dantas uma liderança não só técnica, mas uma liderança, o Luan Dias uma liderança técnica, e o Pegoraro é aquela liderança por conhecer o clube, por ser esse falastrão, e quando uma das lideranças ela causa o que causou ontem, né, que foi a falha do Pegoraro, no último momento, numa bola parada, em que você está pensando exclusivamente naquele lance, derruba, né? Derruba. O Almeida mandou mensagem aqui. Agora vocês podem parar de passar pano. O Guarani já está na Série C. Ninguém passou pano. Ninguém tá passando pano aqui não, muito pelo contrário. De errado, hein, Almeida? A gente sempre está enumerando os erros da diretoria do Guarani. E ele fala que vai cair não tem chance, por enquanto, da Ponte ser rebaixado no clássico contra a Ponte. Do Guarani, perdão. Então calma. Tá muito nervoso. Lupe 2-0 para o Brasil. Aelson de Cosmópolis. Cosmópolis nos abraça carinhosamente. Tinha uma outra mensagem aqui. Tem a impressão que o Guarani vai complicar a vida da Ponte. Mas vai mesmo. Não, rivalidade. Isso aí é Botafogo e agora vai perder para o CRB e vai endurecer para a Ponte. Que por sua vez adora perder para o Lanterna. Parece que ele leu, parece que ele estava aqui na nossa resenha. Eu falei assim, o Guarani pode até cair, mas ele vai fazer pode escrever, ele vai fazer um baita jogo com a Ponte. Se vai ganhar ou não é outra história. Mas que ele vai fazer um grande jogo, talvez o melhor da temporada, vai ser contra a Ponte. Só pra explicar, né? O Guarani pode chegar no derby no máximo com uma diferença de 12 pontos pro primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hipoteticamente, no cenário de derrota, aumenta essa diferença para 15, ainda serão 18 pontos em disputa. Então, matematicamente,
pode até virtualmente rebaixar, mas matematicamente não. Que é o que a gente tá falando. Enquanto tiver chances matemáticas, Exato. há chance. Acho que o Bugrão já caiu. Só espero que os jogadores tenham a decência de vencer o outro time de Campinas. Quem mandou mensagem foi o Igor, final do telefone 0137. Agora vai jogar toda a responsabilidade pra cima Mas, do Lupe, do- o do que não clássico. deixa de ser um motivador. Tudo bem, cair pra Série C, cara, uma vitória num derby não apaga a tristeza, a amargura e o que vai complicar financeiramente o clube. Mas é questão de honra, sim. A camisa do Guarani diante do eterno rival, podendo complicar a vida do rival, eu acho uma baita motivação. Até esquecer esse momento de Série C, ou de um virtual rebaixamento, mas pensar exclusivamente nesse jogo contra a Ponte, né, na semana, quando antecedeu o derby de verdade, fazer um grande jogo. Mas eu tenho certeza que o Guarani vai fazer um grande jogo com a Ponte. Não tenho dúvida. Lupe, a coisa tá feia pros times de Campinas. É o Neto do Campo Grande que mandou mensagem. O Pedro Maciel tá aqui mandando mensagem e mandou aqui o chance de gol. O Guarani tem 98,4% de pra Pedro rebaixamento. Maciel. Grande abraço. Boa tarde. Ontem o Carlão de Freitas ter falado que o Guarani ainda não caiu foi o comentário mais pro forma que eu vi. Não caiu ainda. Agora continuar reproduzindo esta fala e ficar em cima do entendo, muro. cara. Já a gente Eliel de Freitas fazendo escola por aí. Alexandre do Nova Eu não Europa. entendo por que os caras. A gente vai pro repórter, mas eu não entendo porque os caras ficam tão bravos que a gente quer que fale que o Guarani. O Guarani não caiu ainda. caiu. Pode cair, mas não caiu, pô. Simples assim. Repórter CBN, daqui a pouco tem mais. Repórter CBN. Quinta-feira, 10 de outubro de 2024, Ricardo Nunes, do MDB, aparece com mais de 20 pontos à frente do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo, segundo a pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouco. O atual prefeito e candidato à reeleição tem 55% de apoio do eleitorado, enquanto o psolista possui 33% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP 04306/2024. A Advocacia Geral da União ajuizou 5 ações para cobrar 89 milhões de reais de pessoas físicas e jurídicas acusadas de destruir vegetações nativas com queimadas na Amazônia. Cerca de 5 mil hectares foram desmatados. A investigação foi conduzida pelo IBAMA nos municípios de Boca do Acre e Lábrea, no Amazonas, e Altamira e São Félix do Xingu, no Pará. E a seleção brasileira enfrenta o Chile em Santiago às 9 da noite pela 9ª rodada das eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2026. O Brasil entra em campo na 5ª posição com 10 pontos. Daqui a pouco a Bolívia encara a Colômbia no estádio de El Alto e a Venezuela pega a Argentina na cidade de Maturim. O Equador enfrenta o Paraguai em Quito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o governo norte-americano está em contato com as autoridades da Flórida para suprir as necessidades das vítimas causadas pelo furacão Milton. Em pronunciamento, o político disse que o governo está provendo os recursos necessários para resgate, recuperação e reconstrução. Biden também avisou que qualquer pessoa que tente tirar vantagem da situação será responsabilizada. No horário de Brasília, agora 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Trânsito. São 4h35. Flávio Botelho chegando com as informações do trânsito aqui no Arena CBN. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Oi, Júlio Nascimento, muito boa tarde. Muito boa tarde também a toda a sua equipe e aos ouvintes do Arena CBN. Júlio, pela área central de Campinas, o trânsito é carregado na Avenida Senador Saraiva, da Jorge Miranda até a Benjamin Constant e mais à frente da Campos Sales até o acesso para o Viaduto Guri.
A Benjamin Constant também já tem trânsito carregado na área da Prefeitura e do Mercadão até a Senador Saraiva. Na Moraes Salles, intenso nas duas pistas, da José de Alencar até a Glicério por conta do excesso de veículos. E para quem vem da região do Nova Campinas, intenso e carregado no trecho do Viaduto Laurão, principalmente para quem vai acessar a Coronel Quirino, no sentido Via Expressa Valdemar Pascoal. E mais à frente, o trânsito é intenso também no acesso ali para a Irmã Serafina. A Irmã Serafina tem trânsito fluindo bem nas duas pistas. Na Anchieta, maior movimentação na área da Prefeitura e no acesso para a Avenida Orocimbo Maia. Júlia, com você. Obrigado. Com NexGard Spectra fica fácil proteger o seu cãozinho dos terríveis parasitas. Nosso tablete mensal combate sarnas, pulgas, carrapatos e até vermes. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos. O Vaz, rapaz, não sou bugrino, sou santista, mas torço muito pelos times de Campinas. Na minha opinião, o Guarani nem precisa jogar os próximos jogos. Guarda a grana para a Série C. Opinião do ouvinte, tá registrado. Cris Salvione. Ele foi visto na SP-101, sentido Monte Mor. Estava em uma fazenda por ali. É o Cris que mandou mensagem. Não sabia dessa não, hein? Manda foto. Manda foto pra gente. Ontem mandaram do cabelo, né? Caraca, o Manzinho mandou um texto gigante. Deixa eu ver se eu consigo ler. Boa tarde, meus amigos. A situação hoje do Guarani já não envolve somente a situação dentro das quatro linhas. O emocional, com letra maiúscula, de cada atleta e da comissão técnica conta. Acredito eu muito mais. Cabe novamente à presidência e diretoria não fazer novamente contratações, comissão técnica e atletas erradas e também de não realizar dispensas equivocadas, principalmente de jogadores. Não adianta nada ter um estádio gramado de Série A e um time de Série C. Que esta situação sirva de exemplo para a Ponte Preta também. Saudades do bom futebol já apresentado no passado contra os grandes da capital. Manzin, de Campinas, final do telefone 6690, Antônio Mazin. Eu aprovo, acho que praticamente tudo o que ele falou. As contratações equivocadas, né? Você fica fazendo um exercício de memória aqui. Por exemplo, aí venderam a ideia para a imprensa de que o Diogo Matheus ele dava problemas no vestiário, né? Depois de 3 anos de brinco de ouro, ele deu problema em 2024. E aí, tudo bem, tem todo o direito de mandar o cara embora e tal. Só que aí vem reposição Heitor. Qual que é a diferença do Heitor e do Diogo Matheus? Né? Pacheco, com todo respeito, família de Campinas, uma história legal no mundo do futebol, mas qual que é a diferença do Pacheco com relação ao Diogo Matheus? Aí o sistema defensivo trouxe o Salustiano, deu aquela leve melhora, né, no início do trabalho do Alan Al e tal, mas contra o Ituano, por exemplo, todo mundo viu o que o Salustiano fez. Até tá certo que o Léo Santos não está mais, que o Léo Santos era uma bomba relógio também. No começo deu até uma liga, mas depois...
Lateral esquerdo. Ontem, na hora de ir embora ali no estacionamento, lembra, Lupe? Jefferson, não disse a que veio. Aí trouxe o menino Emerson, também, sinceramente, eu não vejo ele tão Helder, melhor. lembra do Helder? Do Lá no Helder começo. e aquele Vinícius Cauê. Ryan. O Vinícius Cauê Ryan, zagueiro. O Vinícius Cauê tá no Guarani. Eu acho que tá. Tá, eu né? acho que tá. Tá no elenco ainda, né? Tá. O Ryan que nós falávamos, na época do Paulistão, eu falava eu falo respeitosamente com o atleta, porque ele é um profissional, ele é um pai de família, mas, cara, o Ryan nos tempos da Ponte, ele tinha muita lesão, ele não conseguia ter sequência. O Guarani foi lá e contratou o cara. Com relação ao treinador, o Pintado ele fez um 2023 terrível na Ponte, entendendo todo o processo que a Ponte vivia naquele instante, mas o Pintado foi muito mal. Aí o Guarani vai lá e contrata o Pintado. Fora outras contratações, ontem o Chaib, de uma maneira muito feliz, lembrou do menino Daniel dos Anjos, né? Que veio, olhou, falou, o quê? Tô indo embora. Então, cara, isso é só uma pincelada, né, de alguns equívocos que a diretoria fez. Mais que isso, né, Lupi? Você pode me ajudar, o Júlio também. Acho que nesse ano foram mais de 4 treinadores. Também eu falei pela manhã, diretor de futebol, começou com o Juliano Camargo, né? Depois passou o Danilo Silva, depois passou o Toninho Cecílio, daí veio agora o Pastana. É muito trabalho em menos de 10 meses, né? 4 tipos de trabalho diferentes, pessoas diferentes ali. E acho que foram mais de 30 contratações. Eu estava vendo até um levantamento esses dias. Acho que 38 contratações nesse ano. Não tem como dar certo. Cara, assim. hoje acho que eu conversava com o Júlio aqui também, fora do ar, mas dá para externar. Há algum tempo, muita gente criticou o Nelsinho. Eu até fui partidário do que o Nelsinho disse, o Nelsinho Batista, com relação a contratações. Ele falou assim, a Ponte não tem dinheiro. Então me apresentaram uma lista lá. Eu analisei, todos os jogadores da lista eram piores do que os que estavam aqui. Então por que eu vou trazer, eu vou encher o grupo, eu vou deixar jogador de fora, vou criar uma insatisfação e isso pode refletir dentro de campo. Ok, não contratou ninguém praticamente. Trouxe 2, 3 aí, mas que não estão jogando. Aí o Guarani, precisando justificar para a torcida, precisando sair de uma zona incômoda, trouxe, um caminhão, trouxe um outro time praticamente. Aí vem Marlon Maranhão, vem Marcelinho, né, jogadores que estão abaixo do nível técnico de uma Série B, abaixo do nível de um time como o Guarani. Então são alguns fatores que você vai enumerando, vai lembrando de alguns fatos, de algumas situações, que aí você consegue uma explicação por que a equipe está vivendo esse momento. São 4 horas e 43 minutos. Falamos muito do Guarani. Ixi, Maria, isso aqui é política, isso aqui não é da gente, não. Política, o futebol já tá dando muito trabalho. Não entra nessa Seara. Opa, tá feito, tá pagou. Feito. Vamos lá falar de eliminatórias? Anote aí. A Coreia do Sul venceu Jordânia por 2-0. Lembrando que tá rolando agora Arábia Saudita e Japão, hein? Quanto tá esse jogo? Eu ainda não consegui. Nossa, as informações atualizar todas pela metade. São informações 50%. Ele traz e o resto... Não, mas não é. O meu laptop... Ele queimou, né? Qual que é esse jogo que você quer saber? Arábia Saudita e Japão. 2-0 Japão. Aí, pronto. Arábia Saudita. A Arábia que ganhou da Argentina. Fábio Chaib no banheiro tá mais atento que você aí. Não, mas não é. Eu tô desprovido de recursos tecnológicos no momento. Hoje tem Brasil e Chile. Lelele. O Brasil vai conseguir uma vitória, Carlos Eduardo? Aliás, você estava aqui. Não vai me deixar que eu minta aqui no ar. Porque Carlão de Freitas, quando disse sobre a escalação da seleção brasileira, aprovável... Eu trouxe aqui, hein? Você pode, por favor, colocar no ar? Vamos lá, Brasil ou Chile primeiro? Por favor, Brasil. Não, é só o Brasil. A CBN do Chile fala do Chile. Eu sei onde eles querem chegar. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner. Certo. André e Lucas Paquetá. Tá. Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Carlão de Freitas, no CBN Esportes, disse: temos o nosso quadrado mágico. O Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, com Savinho, Rafinha, Rodrigo e Igor Jesus. Esse é o quarteto mágico, o quadrado perfeito, o quebra-linhas espetacular de professor Dorival Júnior. Concorda com a frase de Carlos Eduardo de Freitas? A frase do ano, né? Não, a frase do ano. Mas, o Rafinha tá jogando o melhor futebol dele, viu? Aonde? No Barcelona. Ah, tá. E ele tá jogando centralizado, né? Não aberto pela direita. Então, tô curioso para saber se o Dorival vai repetir essa mesma formação aí com o Rafinha.
Tá em crise, amigo. Chama o Chile. Pra quem teve Adriano, Kaká, Ronaldinho, mas esse futebol aí não Ronaldo, existe mais, sabe, Cheb? Não existe a máquina do Exatamente. tempo. Para de viver no passado. 51 já foi. Não, agora mas tá em faz uma 2024. comparação, cara. Não tem Comparação. comparação. Não tem como Você comparar. comparar o Savinho com o Adriano Imperador, não tem comparação. Agora, Carlão Pô, de Ronaldinho, Freitas... vai comparar Ronaldinho com quem, cara? Com o Rafinha, Não com o tem Rodrigo? condição, Não tem como. não tem Igor comparação. Jesus. Outros tempos. O futebol... O Ronaldo avançou. Fenômeno, quando Mas acho que o descobriu futebol a, passa por a isso, né? escalação que o Igor Jesus vai ser o atacante titular, chora. Não, mas se você... Até o Chile da época de Marcelo Salas, Zamorano, era melhor do que a seleção que nós temos hoje ou não? Se você pega, assim, antes da Argentina ser campeã, na primeira rodada da Copa. 20 anos atrás, a gente tinha Verón, Cambiasso, Riquelme, Tevez, Messi, Hernan Crespo. Ganhou nada. Agora a gente tá com quem no meio? Com o Depou, Lo Celso. Pô, calma aí. Aí foi lá e foi campeão, É sinal entendeu? dos Então, tempos, né? Eu também... Essas mudanças são normais. Eu tô tentando fazer esse exercício que você está dizendo, Júlia. Tentar me desprender desse É o passado novo normal, que foi né? maravilhoso e entender que hoje... E não é só do futebol brasileiro. Isso infelizmente, é uma crise do futebol mundial. Nessa semana, qual que é? Você pergunta para um menino, quem que é o melhor do mundo? No meu tempo, você já falava, fenômeno, Zidane, Romário. aí os mais novos, Messi, Cristiano Ronaldo. Hoje não tem o melhor do mundo, né? Então acho que é uma crise mundial. O técnico do Chile é Ricardo Gareca? Ricardo Gareca. Ricardo Gareca treinou o Palmeiras. Treinou não o Palmeiras. Seleção Que ano que peruana. foi isso aí? 2014. Eu ia falar 2013. 2014. Ele foi mal, né? Foi mal. Ele estava no time que o Palmeiras quase foi rebaixado, né? Saiu no final e entrou justamente o Dorival Júnior. Não Aniversário de hoje dos dois. Não foi o jogo Ricardo Gareca e que Dorival Júnior. o Santos salvou o Palmeiras? Valdívia jogou com uma perna. Contra o Atlético Paranaense empatou 1-1, né? Mas o resultado do Santos não interferiu muito no Palmeiras. Sei não, hein? Empatou aquele jogo, né, Fábio Chaime? Empatou 1-1. Agora, se o Brasil perde hoje, vida que segue feliz? O Carlão disse que o professor Dorival Júnior se perder... Eu acho que se não ganhar os dois e não performar, eu acho que o Dorival cai. Balança mais que... Balança. E aí eu acho que a CBF, que a gente não sabe se tem presidente ou não, eu acho que ela vai atingir um mercado externo aí. Vai ter que ir em busca. Porque na casa eu não vejo, também não... De sopetão, assim, não lembro de algum nome. Tem o Tite que tá livre no mercado, fez boa campanha, né? Fez 2 Copas do Mundo. Mas eu acho que a rejeição do Tite é muito forte. Eu gosto do Tite, mas um retorno Mas aí é um erro nosso. Por exemplo, tudo bem, quando o Brasil entra numa Copa, ele entra como favorito pelo histórico, pentacampeão mundial, já teve o futebol mais bonito do mundo, hoje isso não é colocado em prática. Mas o Tite... Se você for pegar, por exemplo, as eliminatórias, o Brasil não passou sufoco, igual tá passando nesse ano. Muito pelo contrário, fez campanha absoluta, né? Teve 2 derrotas em mais de 20 e poucos jogos. Posso concluir o raciocínio, Xebita? Foi só pra gente... Mundo, né? Então, nas eliminatórias não passou sufoco. Disputou uma Copa do Mundo e foi eliminado pela Croácia na última, com um time afobado. O técnico não entra em campo pra segurar os jogadores. Aí você pega o Neymar, que um monte de gente critica, e teve uma câmera que flagrou. O que vocês estão fazendo? Perfeito. Ele questionando os atletas, o Fred, aquela Casimiro, galera, Casimiro, tudo querendo lá. Danilão, atacar. Não, vamos fazer 10 gols em 5 minutos. Faltavam 4 minutos. Cara, aquela reação é emblemática. Aí teve a eliminação foi pra Croácia, a outra foi da Bélgica, que tinha uma seleção melhor que a do Brasil. Não ganhou, porque a Bélgica também é uma seleção que... Discutível isso. Eu acho que era melhor que a do Brasil. Não sei. Eu acho que tinha jogadores melhores do que a do Brasil. Eu acho que não. Por que não? Tá, vamos lá. Courtois, melhor. Bom goleiro. Beleza. De Bruyne, ok. E ali a gente perdeu erros defensivos, né? E o resto? O Fellaini joga mais do que quem? O Witzel joga mais do que quem? O Vermaelen jogava mais do que quem? Mas os gols foram o Fernandinho que falha, né? O próprio Alisson, né? No gol teve do o pênalti não marcado em cima do Gabriel Jesus, teve a bola na trave do Thiago Silva, a bola que o Renato Augusto de 10, ele vai acertar 9, aquele dia ele errou a 1. E o Fernandinho, né? Que falha no gol. O Fernandinho que não mata... O Alisson não mata a jogada. O Company não era melhor zagueiro? Não. Melhor que o Thiago Silva em 2018? Eu acho que era. Não. Eu acho que era. Não era. Tinha o Felipe Coutinho voando também, lembra? Não acho que a Bélgica era tão superior ao Brasil assim, não. Mas enfim, era um time que poderia eliminar o Brasil. Sim. Tinha um risco.
Tinha um risco. Equilibrado. E quanto foi o jogo? Foi 2x1 pra Bélgica, não foi? Então não foi um placar mas o Brasil amassou, entendeu? Sim. É isso que eu tô falando. Não, tudo bem, mas e quem que era o técnico? O Tite. Só que com as eliminações e os resultados, na verdade os resultados não, as eliminações de Copa causaram a demissão do Tite. Eu, particularmente, eu manteria o Tite. Pra mais uma Copa. Mas a rejeição mas é existia muito um grande, desgaste do professor Tite. Existia um desgaste dele, Tite, entendeu? Não foi uma decisão só da CBF. Mas a própria estrutura a estrutura da CBF hoje, né? Mas isso é histórico. Aí até, desculpa voltar ao passado, aconteceu com o Tele, 82, 86. Então é histórico. É histórico, meio que assim, esse processo já estava acertado, né? Independente do resultado, o Tite ia sair no final da Copa de 2022. Existia já um desgaste envolvendo o Tite e a CBF, infelizmente. Eu acho que o Tite se desgastou, assim, além dos resultados, tudo que ocorreu, né, no processo de Copa, no ciclo de Copa da CBF, aqueles escândalos, aquelas coisas. Isso desgasta, né? O ambiente fica muito carregado, você fica sem referência. Lembra? Era o Caboclo, né? Teve a situação do Caboclo, verdade. Depois entra o Edinaldo, as situações do Neymar também. Acho que tudo isso gerou um desgaste. O final do telefone 5445, o Wagner. Boa tarde, pessoal do Arena. Tira essa água do Carlão, tá fazendo mal. Ué, os caras querem que eu fale que o Guarani já caiu. Ó, Paquetá na seleção não dá, opinião do Anselmo. Calma. A questão em 2018 foi o craque belga jogou e o nosso não. Aliás, o único ato do Neymar em Copas foi o gol contra a Croácia. Aí foi a opinião do 7893, Renato Alves. Ó, eu pego bastante no pé do Neymar. Eu acho que o Neymar nos últimos 4 anos ele decepcionou bastante. Mas o Neymar em Copa do Mundo nunca se omitiu, desde 2014. O jogo que ele faz, e isso eu falo sempre aqui, o jogo que ele faz contra a Croácia, com uma perna só, que ele estava com o tornozelo bambeado. Cara, foi uma das maiores partidas do Neymar. Ele assumiu a responsabilidade, ele fez um golaço e ele deu uma bronca generalizada lá, porque todos mereciam. Sim, isso é verdade. O que vocês estão... Só faltou xingar, né? O problema é que tudo aqui no Brasil vira fla-flu. Ou você gosta ou você tem que odiar. Assim, a gente... Cara, tudo bem, o Neymar, ele tem... O popstar Neymar, beleza, ele não precisa ser unanimidade, mas você negar que o Neymar é um baita jogador, gente, pelo amor de Deus, cara. É um dos maiores talentos da história do futebol brasileiro. E a gente fica, parece que torcendo contra pro Neymar se dá mal e a gente fala, lá o Neymar, ex-jogador, não joga nada, não sei o quê. E hoje a gente precisa, mais do que nunca, a gente precisa dele. O Newton de Paula falou que o Savinho não teve ousadia de ver os últimos jogos da seleção. Imagina como vai ser hoje. Pô, foi mal o Savinho. Essa declaração do Savinho pegou mal demais. Pô, o cara tava dormindo no jogo do Brasil, velho. Mas por mais que ele estivesse, não é pra falar, pô. Mas que você... Calma aí, quando a gente culpa o jogador que não é sincero na coletiva, eu tava dormindo no jogo do Brasil. Não, mas aí o cara tá na seleção brasileira. Não pode falar. Júlio, às vezes passa despercebido. Mas ele poderia ter falado outra coisa. Mas aí a sinceridade o terceiro atrapalha. andar, a alta cúpula vai te chamar lá, o terceiro andar. Cuidado, não, hein? porque esse dia aqui, o programa, não assisti porque eu tava dormindo. Pegou mal. Você vai falar isso? Não vai falar. Você não vai falar. Assim, eu não assisti com atenção. Com a devida atenção. Com a devida atenção. Mas é melhor ser sincero, a gente pede tanta sinceridade no mundo atual. Mas tem hora que não pode. Não. É igual a gente brinca do pegorário aqui. Não pode ser super sincero, cara. 4h53, a sinceridade no futebol faz mal. Carlos Eduardo de Freitas, a gente vai pro intervalo e volta já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mack, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmack.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Upman, 0800 591 2223. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E o Suzano saiu na frente na decisão do Campeonato Paulista. Com o apoio da torcida, o time da Grande São Paulo venceu o Vôlei Renata por 3-1. Agora Campinas tem a vantagem de jogar em casa, mas precisa vencer o Suzano para forçar o Golden Set, que vai ser disputado no ginásio do Taquaral, com o apoio da torcida que promete lotar
o ginásio. E claro que a CBN transmite o jogo a partir das 5h30 da tarde. A bola sobe às 6 da noite. Narração de Rafael Pio, os comentários da Renata Rondini. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Na CBN. São 4h56. Vamos? Então vamos. Pode abrir. Nilson Belisário. Bom, hoje o sarcófago não terá o palpite de Júlio Nascimento, porque ele sabe... Exatamente, né? Exatamente o ano em que o cantor dessa canção lançou a música. Desencana, facilita, deixa eu viver. Essa música, ela foi lançada no mesmo ano do jogo que envolve a Ponte Preta. A Ponte Preta. E ela enfrentou quem? O Náutico. O Náutico. O Timbu. O Timbu. Náutico Capibaribe. Clube Náutico Capibaribe. E quem tinha no Náutico? Olha, no Náutico a gente tinha o estrelado, por que não? Kim. Jogou na Ponte, não jogou? Não, esse Kim, revelado no 7 de setembro. Petrolina. Salgueiro. Lembrei. Quando você falou Petrolina, eu não consegui identificar. Lembro, Salgueiro, lembrei. Ele passou também em Afogados da Engazeira. Ele passou também no Itabaiana. E ele passou também no Ituiutaba de Minas. Isso, e por lá ficou. Inclusive, eu não sei se você tem informação, mas ele abriu uma lojinha de R$1,99 lá. Muito bem sucedida, por sinal. Isso, não. Mas estouro em todo o interior de Minas Gerais. Um sucesso. Vamos lá, então. Kim é o jogador do Náutico. Que ano foi esse jogo, Carlão? Cara, 2013. 4h58 da tarde. 2013. E aí, Chaibe? Ponte Náutico fizeram aquela final de 2014, né? 2014 não foi no último jogo, então foi 2012. 2012, Chaibe, e 2013. Carlão de Freitas, quer falar um palpite aí? Os dois erraram. Então fala. 2011, 2012, 2013, a reportagem que foi exibida na época, você confere no youtube.com/CBN Campinas. Caio Maciel. Opa, que belíssima reportagem, nem vi, já achei. Ficou abalada logo aos 4 minutos, quando o Patrick deu esse chutão pro ataque. Sobrou para Douglas Santos abrir o placar. E a torcida desanimou? Que nada. O grito ficou ainda mais alto, empurrando o time. Só que dentro de campo, o Náutico era quem dominava a partida. As raras chances da Ponte vieram com Roja e nesse chute de Nicão. Fim de primeiro tempo e discurso afinado dos jogadores. Ter um pouquinho mais de tranquilidade, colocar a bola no chão e jogar um pouquinho mais. Agora é ter calma, tranquilidade, segundo tempo a gente encaixar aí o gol. Segundo tempo e a Ponte voltou com o atacante Luan no lugar de Lucas. E não é que o camisa 9 incendiou o jogo. Aqui fez uma bela jogada, mandou a bola por baixo das pernas de Souza, chutou com perigo e levantou os pontepretanos. A chuva também marcou presença e parece que deu força aos jogadores. Depois dela, veio a reação. João Paulo cruzou na medida para Rildo empatar o jogo. O técnico Guto Ferreira ainda colocou Marcinho e Giancarlo na partida.
E no futebol, aquilo que ninguém espera aparece e faz diferença. Luan, numa boa jogada, invadiu a área e foi derrubado. O árbitro não havia marcado nenhum pênalti nesse campeonato. A Ponte Preta teve o primeiro pênalti ao favor em todo o Brasileirão. E Marcinho vira para Macaca. Caio Maciel dando uma de Regis. O profeta, vai. Pô, esse DVD não foi gravado em 2011? 2012. Certeza absoluta? Certeza. Tem algumas confusões aqui com relação. Não, o Cabelo falou que foi 2011. Não, 2012. Mas tudo bem. Temos ganhador. Quem foi? Fábio Scheibe. Parabéns. Muito bem. Ponte Preta 2, Náutico 1, Brasileirão de 2012, a ponte de Edson Bastos, Cicinho, Ferron, Diego Sacomã e João Paulo, Baraca, Wendel Santana, Lucas, depois Luan e Nicão, depois Marcinho, Hildo e Roger, depois Giancarlo, técnico Guto Ferreira. O final do telefone 254, o Carlos, falou assim, Kim com lojinha de 99 tem todo o Brasil. Esse Kim era aquele da Ponte ou não é o Chico Kim, né? Teve um Kim que jogou na Ponte em 2009, acho. Não é esse não. Pode fechar, Nilson! 5h mais 1 minuto, vamos com o palpitão das eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas. Antes, mais jogos, Cabelo. Jogos que agitam o mundo. Nova Zelândia e Tahiti, às 11 da noite. Mais 2. Não, aí eu já vinha pra América do Sul, né? Tem Venezuela e Argentina, Equador e Paraguai. Ótimo, tá bom, ué. São jogos que o William Cabelo separou com muita propriedade. Brasil e Chile, quem vence, Carlão? Brasil! Scheibe. 2-1 Brasil. Cabelo. Brasil vence. Júlio. Brasil vence. 1-1. Grande abraço pra todo mundo. O Arena fica por aqui, vem chegando o ponto final. Amanhã tem mais pra falar do Jogo do Brasil que você acompanha aqui na CBN. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Mack, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmack.com.br. Melhore seu desempenho sexual e aumente o tamanho peniano com a clínica Up